Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e hoje, novamente, aqui atendendo a pedido de vários inscritos que me mandaram mensagem pedindo a resolução dessa prova, dessa vez eu vou resolver a prova de matemática do concurso de nível médio da Prefeitura de Santo André, que aconteceu no dia 18 de fevereiro desse ano de 2024. E lembrando, pessoal, a maneira que eu resolvo as questões aqui é apenas a minha sugestão de resolução. Você pode resolver da forma que você julgar melhor, da maneira que você se sentir mais confortável. Então agora a gente vai resolver a prova e essa foi uma prova bem mais tranquila. Bora lá! Então vamos à primeira questão da prova, pessoal, que foi essa questão 11 e que tratou basicamente da resolução de uma equação de primeiro grau que tem fração. A questão diz assim: determinado número de pessoas foram contratadas para realizar um serviço. Desse total, um terço desistiu na primeira semana de trabalho, um quinto desistiu na segunda semana, e as demais pessoas permaneceram até o final do serviço. Sabendo que ao todo 8 pessoas desistiram desse serviço, o número de pessoas contratadas que ficaram até o final do serviço foi qual desses daqui? Bom, veja que o texto está falando que um determinado número de pessoas foram contratadas para realizar um serviço. Mas qual foi esse número de pessoas que foram contratadas inicialmente para realizar esse serviço? Isso a gente não sabe. Então, falar que o número de pessoas que foram contratadas inicialmente aqui foi uma quantidade X de pessoas. Mas nós sabemos que desse total que nós estamos chamando de X, ele falou que um terço que desistiu na primeira semana de trabalho. Então, o número daqueles que desistiu aqui na primeira semana de trabalho é um terço, mas do total aqui que é X. Então, os que desistiram aqui na primeira semana vai ser um terço dessa quantidade X. Também informou que um quinto desistiu na segunda semana. Então, o número daqueles que desistiram aqui na segunda semana é um quinto aqui desse total X. E ele falou que as demais pessoas permaneceram até o final do serviço. E que, ao todo, 8 pessoas desistiram do serviço. Bom, então se a gente somar aqui o número daqueles que desistiram na primeira semana, que é um terço de X, com o número daqueles que desistiram na segunda semana, que é um quinto de X, isso aqui tem que dar o número de pessoas que desistiram aqui, que foram 8 no total. Pronto, conseguimos chegar aqui nessa equação de primeiro grau, mas é uma equação que tem fração. E se tem fração, a gente precisa tirar aqui o mínimo múltiplo comum. E qual que é o nosso mínimo aqui? Entre 3 e 5. Como 3 e 5 são números primos entre si, então o nosso mínimo múltiplo comum aqui vai ser o produto entre esses dois números. Então 3 vezes 5, nosso mínimo aqui vai ser 15. Agora que a gente já sabe quem é o mínimo, a gente pega esse mínimo, divide embaixo, o resultado a gente multiplica em cima. Então 15 aqui, dividido por 3 dá 5. 5 vezes 1 vai dar 5 vezes x, aqui vai ficar 5x. 15 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes 1, 3 vezes mais x aqui vai ficar mais 3x. 15 dividido por 1, tem embaixo do 8, aqui vai ficar 15. Vezes 8, isso aqui vai dar 120. 5x mais 3x, aqui vai dar 8x, que é igual a 120. Assim, para a gente achar o valor do x, basta pegar esse 8 multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 120 aqui por 8, x então vai dar 15. X indica para a gente o número de pessoas que foram inicialmente contratadas. Então, o número de pessoas que foram inicialmente contratadas aqui foram 15 pessoas. Mas a questão que a gente determina aqui, qual foi o número de pessoas contratadas que ficaram até o final do serviço. Para saber qual que é o número de pessoas contratadas que ficaram até o final do serviço, basta a gente pegar aqui a quantidade de pessoas que foram inicialmente contratadas, que foram essas 15 pessoas, retirar essas 8 pessoas que desistiram aqui nessas 2 semanas, então menos 8 pessoas, então 15 menos 8, significa então que o número de pessoas contratadas que ficaram até o final do serviço aqui foram 7 pessoas, e essa resposta a gente tem aqui na letra E. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 12, pessoal, foi uma questão que tratou de máximo divisor comum. A questão diz assim: numa reunião de uma empresa, estavam presentes 30 funcionários do setor A e 18 funcionários do setor B. Em um determinado momento dessa reunião, todos esses funcionários foram divididos em grupos, cada grupo com o mesmo número de funcionários de um mesmo setor, sendo esse número o maior possível. O número total de grupos formados foi qual desses daqui?
Bom, veja que o texto está falando para a gente que numa reunião dessa empresa estavam presentes aqui, 30 funcionários aqui, do setor A e 18 funcionários do setor B. Diz que em um determinado momento dessa reunião, todos esses funcionários foram divididos em grupos, cada grupo com o mesmo número de funcionários de um mesmo setor. Então nós vamos pegar todos esses funcionários aqui, nós vamos dividir em grupos com uma determinada quantidade de funcionários em cada grupo. Só que nós não sabemos quantas são essas pessoas, quantos são esses funcionários em cada grupo. Mas diz que nós devemos dividir aqui com o mesmo número de funcionários de um mesmo setor. Então nós vamos pegar essas 30 pessoas aqui, desse setor A, e nós vamos dividir aqui em grupos com X funcionários aqui desse setor. Então vamos pegar esses 30 funcionários aqui e nós vamos dividir colocando X funcionários aqui, em cada grupo. A mesma coisa aqui com os funcionários aqui do setor B. Nós vamos pegar esses 18 funcionários aqui do setor B e como é preciso ter o mesmo número de funcionários aqui do mesmo setor, nós vamos pegar esses 18 funcionários que nós temos aqui do setor B e nós vamos dividir em grupos, colocando aqui, X funcionários em cada grupo. Como nós devemos fazer essas divisões aqui, mas de tal forma que todos esses funcionários estejam em cada um desses grupos, ele diz que todos esses funcionários foram divididos em grupos. Então, nenhum funcionário pode ficar de fora. Se todos esses funcionários foram divididos em grupos, então nenhum funcionário ficou de fora. Se nenhum funcionário ficou de fora, então essas divisões são exatas. Se essas divisões são exatas, então esse número X de funcionários que a gente está procurando aqui, esse número X, ele é um divisor desses números. E é preciso ser o mesmo divisor que nas duas divisões. Então é um divisor que é comum. Ele também informou para a gente que esse número precisa ser o maior possível. Então, esse número X de funcionários em cada grupo aqui, precisa ser o maior possível. Logo, nós estamos procurando aqui, é o maior divisor comum entre esses dois números. Assim, nós estamos procurando, é o máximo divisor comum entre esses dois números, 30 e 18. Nesse caso, para a gente determinar esse máximo divisor comum, esse maior número que dá para a gente dividir que esses dois números ao mesmo tempo, a gente nem precisa fatorar esses números. Qual é o maior número que a gente tem aqui que é possível dividir 30 e 18 ao mesmo tempo? O maior número que dá para a gente dividir 30 e 18 ao mesmo tempo, observe, é 6. Então, o máximo divisor comum entre 30 e 18 é 6. Esse máximo divisor comum que nós encontramos, que é 6, é exatamente essa quantidade X que a gente está procurando aqui. Então, o nosso número X aqui é 6. Significa, então, que cada grupo precisa ter 6 funcionários. Assim, ao pegar esses 30 funcionários aqui do setor A e dividir em grupos com 6 funcionários, quantos grupos que a gente vai conseguir formar? 30 dividido por 6, a gente vai conseguir formar aqui 5 grupos com os funcionários do setor A. Agora, pegando os 18 funcionários aqui do setor B, dividindo aqui em grupos com 6 funcionários, quantos grupos que a gente vai conseguir formar? São 18 funcionários que a gente tem no setor B. Então, dividindo os 18 aqui por 6, a gente vai ter então um total aqui, de 3 grupos com os 18 funcionários aqui do setor B. Então, no total aqui, quantos grupos que a gente conseguiu formar? 5 mais 3, nós conseguimos formar um total de 8 grupos. Então, o número total de grupos formados foram 8. E essa resposta a gente tem aqui na letra A. Show de bola! Mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 13, pessoal, foi uma questão que tratou do cálculo de porcentagem e de uma regra de 3 simples. A questão diz assim: a frota de veículos de uma empresa é formada por 20 carros, sendo 40% deles da cor branca e os demais da cor prata. Sabendo que 25% dos carros da cor branca e 50% dos carros da cor prata têm o logotipo da empresa pintado nas portas, então, em relação aos carros da frota, aqueles que têm o logotipo pintado nas portas representam qual desses daqui? Bom, veja que o texto está falando para a gente que a frota de veículos dessa empresa é formada por esse total aqui, de 20 carros. Desses 20 carros aqui, nós temos carros aqui, na cor branca e na cor prata. E ele informou que os carros da cor branca representam 40% do total de carros da frota. Então, carros da cor branca representam 40% do total de carros da frota, que são 20 carros. Então, carros da cor branca correspondem a 40% aqui desse total, que é 20. Agora, observe, 40% a gente sabe que é 40 sobre 100. E 40 sobre 100 é 0,4.
Portanto, o total de carros na cor branca vai ser 0,4 de 20. De matemática é vezes, então isso aqui vai ser 0,4 vezes 20. E 0,4 vezes 20, nós vamos ter então 8 carros aqui na cor branca. E ele informou que os demais são na cor prata. Então, quantos são esses demais que são na cor prata? Ora, se o total de carros da frota são 20 carros, e nós já sabemos que na cor branca aqui são 8 carros, então os que são na cor prata vai ser 20 menos 8, nós vamos ter então 12 carros aqui na cor prata. Aí ele informou que 25% dos carros na cor branca e 50% dos carros da cor prata tem o logotipo da empresa pintado nas portas. Então vamos verificar aqui quantos são os carros que têm o logotipo pintado nas portas. E nós já sabemos que os carros são na cor branca e na cor prata. E ele informou para a gente que 25% dos carros da cor branca aqui tem o logotipo da empresa pintado nas portas. Então 25% aqui da cor branca aqui tem o logotipo pintado nas portas. Então é 25% do total de carros da cor branca. E quantos são os carros da cor branca? Nós encontramos aqui que são 8. Então, o número de carros da cor branca que tem o logotipo pintado nas portas é 25% do total de carros da cor branca, que são 8. 25% também a gente sabe que é 25 sobre 100. 25 sobre 100 é 0,25. Assim, o total de carros da cor branca que tem o logotipo pintado nas portas vai ser 0,25 de 8. De matemática é vezes, então vai ser 0,25 vezes 8. E fazendo essas continhas aí, multiplicando 0,25 aqui por 8, a gente vai encontrar 2. Então, desses 8 carros da cor branca, 2 deles aqui tem o logotipo pintado nas portas. E ele informou que 50% agora dos carros da cor prata também tem o logotipo da empresa pintado nas portas. Então, os carros da cor prata aqui, 50% do total de carros da cor prata, que é esse total aqui que são 12, então 50% aqui de 12, tem o logotipo pintado nas portas. 50% a gente sabe que é 50 sobre 100, que vai dar 0,5. Assim, os carros da cor prata, que tem o logotipo pintado nas portas, vai ser 0,5 de 12. De matemática é vezes, então vai ser 0,5 vezes 12. E 0,5 vezes 12, isso aqui vai dar 6. Então, os carros da cor prata, que tem o logotipo pintado nas portas aqui, são 6. Dessa forma, qual vai ser o total de carros que tem o logotipo pintado nas portas? Bom, são 2 carros na cor branca e 6 carros na cor prata, totalizando, portanto, 8 carros. A questão pergunta, em relação aos carros da frota, que é esse total aqui de 20 carros, aqueles que têm o logotipo pintado nas portas representam que percentual? Então, em relação a esses 20 carros aqui, dado que é o total de carros da frota, qual o percentual dos que têm o logotipo pintado nas portas? Então, esses 8 aqui, que tem o logotipo pintado nas portas, em relação a esses 20 aqui, representam qual porcentagem, qual percentual? Então, observe, esses 20 carros aqui é o total de carros da frota. Então, portanto, eles correspondem a 100%. Esses 8 carros aqui, que tem o logotipo pintado nas portas, corresponde a que percentual desses 20? Então, esses 8 correspondem aqui a que percentual X desses 20? Pronto, temos essa regrinha de 3 simples aqui, diretamente proporcional. É só pegar isso aqui e multiplicar em cruz. 20 vezes x, 20x. 8 vezes 100 vai dar 800. Assim, para achar o valor do x, é só pegar esse 20 que está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 800 aqui por 20, a gente vai encontrar 40. 40 é o quê? O x aqui está representando a gente o percentual, então vai ser 40%. Então, em relação aos carros da frota, os que têm o logotipo pintado nas portas, que são esses 8 carros, eles representam 40% aqui do total de carros da frota, que são 20. Então, 40% é essa resposta a gente tem aqui na letra D. Show de bola, mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 14, pessoal, foi uma questão que tratou de razão, proporção e resolução de um sistema de equações de primeiro grau. A questão diz assim, em um jogo beneficente de futebol, estavam presentes 5.400 pessoas, entre adultos e crianças, de modo que a razão do número de crianças para o número de adultos era de 2 para 7. Sabendo que somente os adultos pagam ingressos para o jogo e que cada ingresso custava R$50, o valor arrecadado com a venda desses ingressos foi qual desses daqui? Bom, veja que o texto fala que nesse jogo beneficente de futebol aqui estavam presentes 5.400 pessoas entre adultos e crianças.
Portanto, se a gente somar aqui o total de adultos que nós temos, que eu vou chamar de A, mais o total de crianças, que eu vou chamar de C, isso tem que dar o total de pessoas presentes, que era 5.400. Observe, conseguimos montar aqui esta equação. Por outro lado, ele informou para a gente que a razão do número de crianças para o número de adultos era de 2 para 7. Razão em matemática a gente sabe que é uma divisão, então vamos colocar aqui um traço de fração. Essa razão era do número de crianças que nós estamos chamando de C para o número de adultos que nós estamos chamando de A. E ele informou que essa razão ela é de 2 para 7. Aí ele informou que somente os adultos é que pagam ingressos para o jogo e que cada ingresso custava R$50. E a questão que a gente determina aqui, qual foi o valor arrecadado com a venda dos ingressos? Ora, se nós queremos saber qual foi o valor arrecadado e a questão informou que somente os adultos é que pagam ingressos e que cada ingresso custava R$50, então para determinar esse valor arrecadado, basta a gente pegar a quantidade de adultos que nós estamos chamando aqui de A e multiplicar isso aqui pelo preço de cada ingresso, que é R$50. Então perceba, nós precisamos encontrar aqui o valor dessa incógnita A. Para a gente pegar esse valor de A e multiplicar aqui por 50, para aí a gente vai achar o valor arrecadado. Então, como eu quero encontrar aqui o valor dessa incógnita A, então aqui nessa proporção eu vou isolar aqui essa incógnita C. Vou pegar esse A que está aqui dividindo e vou passar para cá multiplicando. Então, C vai ser, passando o A multiplicando, nós vamos ter 2A sobre 7. Então, eu já sei que C é 2A sobre 7. Agora eu pego esse valor de C, que eu já sei que é 2A sobre 7, vamos pegar esse valor e vamos substituir aqui nessa primeira equação. Aqui no lugar de C, nós vamos escrever 2A sobre 7. Portanto, isso aqui vai ficar A mais o valor de C, que é 2A sobre 7, e isso é igual a 5.400. Chegamos nessa equação aqui, que tem fração. Se tem fração, a gente precisa tirar aqui o mínimo múltiplo comum. E o nosso mínimo nesse caso aqui é 7. Pegamos esse mínimo, dividimos embaixo, o resultado multiplica em cima. Então, 7 dividido por 1 dá 7 vezes A, 7A. 7 dividido por 7 dá 1, vezes mais 2A vai ficar mais 2A. 7 dividido por 1 tem aqui embaixo dá 7. Multiplicando 7 por 5.400 vai chegar em 37.800. 7A mais 2A, isso aqui vai dar 9A. Isso é igual a 37.800. Assim, para a gente achar agora o valor do A, é só pegar esse 9, está multiplicando, a gente passa dividindo. E fazendo essas continhas aí, dividindo 37.800 por 9, a gente vai encontrar que o A é 4.200. Pronto, então nós já sabemos que o total de adultos que estavam presentes nesse jogo eram 4.200 adultos. Bom, agora para saber o valor arrecadado, basta a gente pegar aqui. O valor de A eu já sei que é 4.200. Então é só pegar 4.200 adultos, multiplicar pelo preço de cada ingresso, que é 50, e fazendo essas continhas aí, multiplicando 4.200 por 50, a gente vai encontrar R$210 mil. Portanto, o valor arrecadado com a venda dos ingressos foi de R$210 mil. E essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola, mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 15, pessoal, foi uma questão que tratou de uma regra de 3 simples e de operações envolvendo unidade de tempo. A questão diz assim: para preparar um determinado tipo de arranjo de flores, uma floricultura leva 23 minutos. Mantendo sempre essas condições, o tempo necessário para essa floricultura preparar 30 desses arranjos será de qual desses daqui? Bom, veja que o texto está informando para a gente que para preparar esse tipo de arranjo de flores, essa floricultura ela gasta aqui 23 minutos. Então, para ela preparar aqui um arranjo, ela gasta 23 minutos. Aí quer saber, para essa floricultura preparar agora 30 desses arranjos, ela vai gastar aqui quantos minutos? Quanto tempo que ela vai gastar? A gente não sabe, vou falar que aqui vai ser X. Pronto, repare, temos essa regrinha de 3 simples aqui, diretamente proporcional. É só pegar isso e multiplicar em cruz. X vezes 1 vai dar X. 30 aqui vezes 23, nós vamos ter 690. 690 o quê? Qual que é a unidade aqui para o X? O tempo aqui foi dado em minutos, então aqui vai ser 690 minutos. Então, para preparar os 30 arranjos, essa floricultura vai gastar 690 minutos. Só que ele quer a resposta em horas e minutos. Então, nós precisamos converter 690 minutos aqui para hora e minuto. Bom, nós sabemos que uma hora são 60 minutos. Então, vamos pegar 690 aqui, nós vamos dividir isso aqui por 60 minutos. Bom, 6 aqui dividido por 60 não dá. 69 por 60 cabe 1. 1 vezes 60 vai dar 60. Para 69 vai restar 9. Descemos desse zero, ficou 90. 90 aqui por 60 cabe 1 novamente. 1 vezes 60 dá 60. Para 90 vai restar
30. Então, ao dividir 690 minutos em 60 minutos, nós conseguimos formar 11 grupos de 60 minutos e sobrou aqui 30 minutos. 11 grupos de 60 minutos, cada grupo de 60 minutos é 1 hora. Então, 690 minutos corresponde aqui a 11 grupos de 60 minutos. Então, vai ser 11 horas. E sobrou ainda 30 minutos. Então, para preparar esses 30 arranjos, essa floricultura vai gastar 11 horas e 30 minutos. E essa resposta a gente tem aqui na letra E. Show de bola, mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 16, pessoal, foi uma questão que tratou basicamente da resolução de uma equação de primeiro grau. A questão diz assim: em um depósito há determinado número de caixas com lâmpadas. Em 5 dessas caixas há 12 lâmpadas em cada uma delas, e em cada uma das caixas restantes há 15 lâmpadas. Se o número total de lâmpadas de todas essas caixas juntas é 240, o número total de caixas com lâmpadas que há nesse depósito é qual desses daqui? Bom, veja que o texto está falando que nesse depósito aqui há um determinado número de caixas com lâmpadas. Mas qual que é esse número de caixas que nós temos nesse depósito? Isso a gente não sabe. É exatamente o que a questão quer saber da gente. Qual que é o número total de caixas com lâmpadas que há nesse depósito? Então, se a gente não sabe qual que é essa quantidade de caixas que tem nesse depósito, então vamos falar que vai ser uma quantidade X de caixas. Mas ele informou que em 5 dessas caixas aqui, há 12 lâmpadas em cada uma delas. Então, qual vai ser o total de lâmpadas que nós temos até agora? Nós temos 5 caixas, cada caixa com 12 lâmpadas. Então, para saber qual que é o total de lâmpadas, é só pegar aqui as 5 caixas e multiplicar aqui pelas 12 lâmpadas em cada caixa. 5 vezes 12, vamos ter então um total aqui de 60 lâmpadas até agora. Aí ele falou que em cada uma das caixas restantes. Quantas são as caixas restantes? Se o total de caixas são X, e nós já temos 5 caixas aqui, as caixas que vão restar vai ser o total de caixas que é X, menos essas 5 caixas. Ele diz que em cada uma dessas caixas restantes aqui, nós temos 15 lâmpadas. Portanto, qual vai ser o total de lâmpadas que nós vamos ter aqui? Vai ser essa quantidade de caixas que é X menos 5, multiplicado aqui pelo número de lâmpadas que nós temos em cada uma dessas caixas. Aqui é só aplicar a propriedade distributiva. Vamos pegar todo mundo que está aqui dentro do parênteses e nós vamos multiplicar aqui por 15. Então, x vezes 15, nós vamos ter aqui 15x. Menos 5 aqui, multiplicando aqui por 15, a gente vai ter menos 75. Aí ele informou que o número total de lâmpadas de todas as caixas juntas é 240. Então, se a gente somar 60 lâmpadas que nós temos aqui nessas 5 primeiras caixas, mais a quantidade de lâmpadas que nós temos nessas caixas restantes aqui, que é essa quantidade 15x menos 75, isso tem que dar o total de lâmpadas que ele informou para a gente, que é 240. Pronto, conseguimos chegar aqui nessa equaçãozinha de primeiro grau aqui para a gente resolver. Então, vamos fazer as continhas aqui. 60 menos 75, que vai ficar menos 15, mais 15x, que é igual a 240. Vamos pegar esse menos 15 e nós vamos passar aqui para o segundo membro. Então, aqui vai ficar 15x, passando o menos 15 para lá vai mais 15. E com 240 vai dar 255. Assim, o valor do x vai ser quanto? 15 está multiplicando, a gente passa dividindo e fazendo as continhas aí. Dividindo 255 por 15, a gente conta que o x é 17. X é o número de caixas que tem no depósito. Então, esse número de caixas que tem no depósito são 17 caixas. E essa resposta a gente tem aqui na letra A. Show de bola, foi uma questão bem tranquila, não foi, gente? Questão 17, pessoal, foi mais uma questão que tratou basicamente da resolução de uma equação de primeiro grau. A questão diz assim: em uma empresa trabalham 20 funcionários, sendo que alguns deles trabalham somente em serviços externos e os outros trabalham somente em serviços internos. Sabendo que o número de funcionários que trabalham somente em serviços internos supera em 12 o número de funcionários que trabalham somente em serviços externos, então o número de funcionários que trabalham somente em serviços internos é qual desses daqui? Bom, veja que o texto está falando para a gente que nessa empresa aqui trabalham 20 funcionários, então o total de funcionários que trabalham nessa empresa são 20. Ele informou que alguns deles trabalham somente em serviços externos e os outros trabalham somente em serviços internos. Então, desses 20 funcionários, nós temos funcionários que trabalham somente em serviços externos e outros que trabalham somente em serviços internos.
informou que o número de funcionários que trabalham somente em serviços internos supera em 12 o número de funcionários que trabalham somente em serviços externos. Então, o número de funcionários que trabalham somente em serviços internos, se ele supera em 12 o número de funcionários que trabalham somente em serviços externos, então o número de funcionários que trabalham aqui em serviços internos tem que ser igual ao número de funcionários que trabalham somente em serviços externos, como supera em 12, tem que ser mais 12. E a questão que a gente determine qual que é o número de funcionários que trabalham somente em serviços internos. Então nós queremos saber quantos são esses que trabalham somente aqui com serviços internos. A gente não sabe qual que é essa quantidade, então eu vou falar que vai ser uma quantidade X. Mas eu sei que o total de funcionários é 20. Então quantos que trabalham somente com serviços externos? Basta pegar o total de funcionários, que é 20, retirar os que trabalham aqui com serviços internos, que é X. Então, os que trabalham somente com serviços externos vai ser 20 menos X. Então, eu já sei aqui que aqueles que trabalham somente com serviços internos é X. E os que trabalham somente com serviços externos é 20 menos X. Fazendo as substituições aqui, nós vamos ter que esse valor X aqui, que são os funcionários que trabalham somente com serviços internos, vai ser igual a 20 menos X, que é o número de funcionários que trabalham somente com serviços externos, mais 12. Então, X tem que ser igual a 20 menos X, mais 12. Chegamos nessa equaçãozinha de primeiro grau que é para a gente resolver. Vamos pegar esse menos X e passar aqui para o primeiro membro. Então, está menos X, vem para cá, mais X. Com X vai ficar 2X. E 20 aqui, ó, mais 12 vai dar 32. Assim, para achar o valor do X, só pegar esse 2, está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 32 por 2, então X é 16. Portanto, o número de funcionários que trabalham somente aqui com serviços internos são 16 funcionários. E essa resposta tem aqui na letra D. Show de bola, mais uma questão bem tranquila, não foi, gente? Questão 18, pessoal, foi uma questão que tratou de média aritmética simples. A questão diz assim: a tabela apresenta algumas informações sobre o preço de 5 modelos diferentes de cadeiras. Sabendo que o preço da cadeira do modelo C é R$10 inferior à média aritmética dos preços desses 5 modelos, então a média aritmética dos preços desses 5 modelos de cadeiras é qual desses daqui? E aqui ele colocou para a gente essa tabela com os modelos e os seus respectivos preços. Mas ele informou no texto que o preço daqui da cadeira do modelo C, então o preço da cadeira aqui, ó, do modelo C, ele está falando que é X. Então esse preço da cadeira aqui do modelo C, que é X, ele é R$10 inferior, então ele é R$10 a menos do que a média aritmética dos preços dos 5 modelos. Então esse preço aqui, ó, do modelo aqui da cadeira C, que é X, ele é igual ao valor da média aritmética, como ele é R$10 inferior, ele é R$10 a menos. Então, o preço da cadeira aqui do modelo C, que é X, é igual à média, como é R$10 inferior, então a média menos R$10. E quer que a gente determine a média aritmética dos preços desses 5 modelos de cadeiras. Então, repare, nós vamos precisar primeiro aqui achar qual que é a média dos preços aqui, ó, desses 5 modelos. E nós sabemos que média nada mais é que a soma dos termos dividido pelo total de termos. Então, vamos colocar aqui um traço de fração. Aqui na parte de cima é a soma dos termos. A soma dos termos vai ser a soma de todos esses preços aqui, ó. Então, vamos somar todos esses valores. 340 aqui, mais 560, mais 380, mais 450, isso aqui vai dar 1.730. Isso aqui mais X, dividido pelo total de termos, que é o total de modelos que nós temos aqui, que são 5. Então, isso aqui dividido por 5. Pronto, então já sei que a média é esse valor aqui. Então, significa que esse preço X aqui é igual à média, que é esse valor que nós encontramos, 1.730 mais X sobre 5, menos 10. Chegamos nessa equação aqui para a gente resolver. Como é uma equação que tem fração, a gente precisa tirar aqui o mínimo múltiplo comum. E nesse caso, o nosso mínimo é 5. Pegamos esse mínimo, dividimos embaixo o resultado e multiplica em cima. Então, 5 dividido por 1, que tem embaixo do x, vai ficar 5. Vezes x vai dar 5x. 5 dividido por 5 dá 1. Vezes essa parte de cima vai dar ela mesma. Então, vai ser 1.730 mais x. 5 dividido por 1, tem aqui embaixo, vai dar 5. 5 vezes menos 10 vai ficar menos 50. Vamos pegar esse mais x, vamos passar aqui para o primeiro membro. Então, está mais x, vem para cá, menos x. 5x menos x vai ser
4x. E 1.730 menos 50 vai ficar 1.680. Assim, para achar agora o valor do x, que é o preço aqui desse modelo de cadeira C aqui, vai ser o 4, multiplicando, a gente passa dividindo. Fazendo as continhas aí, dividindo 1.680 aqui por 4, a gente encontra 420. Então, já sei que o valor do x aqui é 420. Como nós queremos é a média, então o valor do x aqui, 420. Portanto, essa média vai ser traço de fração. Somando aqui, ó, 1.730 com 420, a gente vai chegar em 2.150. E isso aqui dividido por 5. Dividindo agora 2.150 aqui por 5, a gente conta que a média foi 430. Assim, a média aritmética dos preços dos 5 modelos foi R$ 430. E essa resposta a gente tem aqui na letra C. Show de bola, mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 19, pessoal, foi uma questão que tratou do cálculo de área de algumas figuras planas. A questão diz assim: em uma parede retangular ABCD, com 3 metros de altura por 5 metros de largura, foi colocada uma janela quadrada EFGH, conforme mostra a figura. Sabendo que os lados dessa janela quadrada têm 1,2 metro de comprimento e que a parede restante foi pintada, a área pintada na parede é qual desses daqui? Então, repare, nós queremos determinar aqui qual que é essa área em cinza, essa área aqui que foi pintada. Mas repare, para a gente achar essa área pintada aqui está fácil. Basta a gente pegar aqui qual que é a área dessa parede e retirar aqui a área dessa janela. Então, para calcular a área pintada, basta a gente calcular a área da parede e retirar aqui a área da janela. Para a gente calcular a área dessa parede, como ele informou que essa parede é retangular, para calcular a área de um retângulo, basta a gente multiplicar esse comprimento por essa altura. Então, o comprimento é 5, aqui a altura é 3, então vai ser 5 vezes 3, isso aqui vai dar 15. Então, já sei que a área da parede é 15. Agora, vamos calcular a área da janela. Ele informou para a gente que essa janela é quadrada, e é quadrada de lado 1,2. Para a gente calcular a área, então, desse quadrado aqui, basta pegar aqui um lado e multiplicar também pelo outro. Como todos os lados do quadrado são iguais, então é só pegar a área da janela, vai ser 1,2 vezes 1,2. E multiplicando 1,2 por 1,2, isso aqui vai dar 1,44. Então, já sei que essa área da janela é 1,44. Assim, a área pintada vai ser a área da parede, que é 15, menos a área da janela, que é 1,44. Isso aqui vai restar 13,56. Então, a área pintada deu 13,56 metros quadrados. E essa resposta a gente tem aqui na letra C. Show de bola! Essa foi uma questão de uma simplicidade franciscana, não foi, gente? Vamos agora à última questão dessa prova, pessoal, que foi essa questão 20, e que tratou do cálculo de perímetro de um retângulo e volume de um paralelepípedo retângulo. A questão diz assim: um bloco de madeira na forma de um prisma reto de base quadrada tem 35 centímetros de altura, conforme mostra a figura. Se o perímetro da face pintada destacada na figura é 110 centímetros, o volume desse bloco é qual desses daqui? Então, está falando que esse bloco aqui tem a forma de um prisma reto de base quadrada. Portanto, isso aqui é um paralelepípedo retângulo. Informou que o perímetro dessa face pintada em cinza aqui, ó, é 110 centímetros. Então, o perímetro dessa face pintada é 110. E quer que a gente determine aqui qual que é o volume desse bloco. Ou seja, qual que é o volume desse paralelepípedo. Agora observe, como ele informou para a gente que o perímetro dessa face pintada aqui em cinza é 110, repare, essa face em cinza aqui, como isso aqui é um paralelepípedo retângulo, então essa face é um retângulo. E nós sabemos que nos retângulos os lados opostos são iguais. Ele está informando para a gente que esse lado aqui, ó, mede x. Então esse lado oposto aqui, ó, também vai ter que medir x. Informou que essa altura aqui é 35. Então, essa daqui também é 35. Perímetro a gente sabe que é a soma de todos os lados do polígono. Então, se eu somar esse lado x, mais esse lado x, a gente vai ter aqui 2x. Somando esse aqui que é 35, mais esse que é 35, isso aqui vai ficar mais 70. Então, isso tem que ser igual a 110. Agora, só peguei 70, a gente passa aqui para o segundo membro. Então, nós vamos ter aqui 2x é igual a 110 aqui, menos 70, isso aqui vai dar 40. Assim, o valor desse x, que é o que nós precisamos aqui, vai ser 2 está multiplicando, a gente passa dividindo, e dividindo 40 por 2, x então é 20. Então, já sei que esse x aqui, ó, mede 20. Esse x aqui também mede 20.
Como nós queremos é o volume do bloco, ou seja, o volume desse paralelepípedo, a gente sabe que para calcular o volume de um paralelepípedo, basta a gente multiplicar aqui as 3 dimensões. É o produto do comprimento pela largura, pela altura. Então vai ser 20 vezes 20 vezes 35. Então o nosso volume aqui vai ser o produto 20 vezes 20 vezes 35. Fazendo essas continhas, chega em 14.000. Então o volume desse bloco vai ser de 14.000 centímetros cúbicos. E essa resposta eu entrei aqui na letra B. Show de bola, mais uma boa questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal, gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!